Agora, quero fazer uma pergunta para vocês um pouco polêmica. Fundos imobiliários, Felipe e Luiz, vocês acham que é uma boa forma do investidor conseguir obter renda mensal? E se vocês investem na carteira pessoal de vocês em fundos imobiliários? Não investimos. Não. Eu acho que assim, eu não acho que é importante a gente vir aqui e falar só mal de fundo de investimento. Eu acho que o fundo de investimento imobiliário, os FIIs, eles têm um benefício muito... Um benefício não, eu diria que para muita gente que está entrando no mercado de renda variável, pode ser um primeiro passo interessante. Que eu vejo muito o FII, às vezes, como aquela ponte entre a renda fixa e as ações, né? O cara vai entrar naquela piscina gelada, ele coloca o pezinho. Ele coloca o pezinho fria, né? e tal, exatamente. Então o FII ele pode ter esse papel e eu acho que é louvável até. Agora sim, a gente estava falando agora há pouco sobre setores que a gente não gosta. O setor imobiliário é um dos setores que a gente não investe. Seria até um pouco incoerente da nossa parte falar, poxa, a gente não investe em ações ligadas ao setor imobiliário, mas fundos imobiliários são uma maravilha. Então, assim, existem algumas razões que mostram para a gente que as ações acabam sendo uma alternativa mais interessante. E voltando aqui naquilo que a gente estava falando do custo de oportunidade. Dificilmente a gente analisa uma alternativa isoladamente. Então, você está sempre comparando algo com outra coisa. Fundo imobiliário, eu estou comparando com ações. Magazine Luiza, eu estou comparando com uma Transmissão Paulista, ou com uma Taurus, ou com uma Petrobras. Então, o fundo imobiliário, ele pode te dar aquela falsa sensação de que porque você está recebendo dividendos todos os meses, que você está fazendo um investimento fantástico. Eu, particularmente, eu não gosto de FIIs por alguns motivos. Por exemplo, o que a gente estava falando de Taurus, de ir na planta, visitar, conhecer. Será que quem tem um fundo imobiliário vai conhecer os imóveis? Vai difícil, ler né? o contrato? Um fundo imobiliário tem 20 ativos, às vezes, não dá. Né? Vários estados, várias cidades. Mas será que não deveria? Eu acho que talvez assim, você como investidor, você tem que fazer a lição de casa. Às vezes você chega num shopping que tá meio vazio, meio cheio. Lá, é um FII de shopping center, exatamente. Vou no shopping, vou ver como é que tá o estacionamento. O Baroni veio aqui, ele falou que ele quer conhecer os gestores. Ele trabalha, vai, mas pro cara que é cotista, às vezes é mais difícil, né? Mais difícil, ter até acesso, né? E até queria perguntar para vocês o seguinte, o Barça investe em imóveis como questão de investimento? Já investiu, por isso que ele diz que hoje nunca mais. Se arrependeu. Deve ter tido um monte de inquilino que dá problema. Exatamente. Inquilino que derruba tudo, quebra tudo, né? Depois não hoje quer pagar. Tem só a casa própria. É só dor de cabeça. Veja, completando o raciocínio aí do Felipe sobre fundo imobiliário, eu acho que é uma boa opção para quem quer diversificar, para quem não quer ter todo o seu dinheiro imobilizado em apenas 1 ou 2 imóveis, né? Bom, quero ter aqui um fundo, essa gestão, quem vai fazer é um gestor que é muito mais qualificado do que eu. Profissional. Um cara profissional que vai identificar as oportunidades, tem as informações do qual eu não disponho. Se esse é o pensamento, eu acho legal. Por outro lado, você tem também uma questão que é a seguinte, não podemos esquecer que fundo imobiliário é renda variável. Entretanto, é uma rentabilidade de renda fixa. Se for para você correr risco de renda variável, na minha opinião, é muito mais vantajoso você se expõe a um potencial de valorização muito maior nas ações. Não é para pôr a sua reserva de fundo imobiliário. Pois porque às vezes a pessoa escuta isso, ela fala, tem mais rentabilidade, acaba indo para o fundo imobiliário. Exatamente. Não, é renda variável, tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? Exatamente. Então, na minha opinião, é um produto de renda variável com rentabilidade de renda fixa. Você corre o mesmo risco da renda variável com potencial muito menor do que nas ações. Ações, se ela Agora, o cara que tá perto de se aposentar, digamos que o cara já tá com 60 anos, tem um patrimônio legal, será que vale a pena o cara colocar ali quase todo o patrimônio dele em fundos imobiliários, para ter aquele aluguel, aquele rendimento? Contanto que ele não vai contar com assim, não ligue com a variação do patrimônio, né? Que pode acontecer e vai acontecer a renda variável. Eu acho que pode ter boa parte, sim, dos seus rendimentos em fundo imobiliário. O que a gente perguntaria é por que não bolsa, né? Eu acho que, de novo, voltando à comparação, assim, o fundo imobiliário, ele é vendido como algo extremamente seguro, que você não está correndo risco, que você só vai ver o patrimônio crescer. E a realidade a gente sabe que não é assim. A gente viu... Na pandemia caiu bastante. Tudo bem que comparar, às vezes, coisas que não são tão comparáveis, mas, pô, você pega fundos monoativos, inclusive, vocês viram o que aconteceu, que é um mega de um risco. Investir em fundo imobiliário monoativo, cuidado, sai fora que é furado. Tinha aquele, né, que era só da Petrobras, né, que era só
esqueci o nome dele, aí o pessoal investiu. É um XPMC, perigo se eu não me grande. engano, Então, também era um era ativo isso. só. Pois é, Que então era a pessoa, lá, era logístico. longe, né? a pessoa entra num fundo imobiliário desse achando que está com um negócio super seguro e previsível na mão, e não é por aí. Então, acho que existem fundos e fundos, né? Mas, de novo, eu acho que tem seu investidor cativo, não somos um deles. E se fosse para escolher um? Fundos imobiliários ou imóveis? Vocês estão contra a parede e não tem outra chance É uma de boa responder. pergunta. O senhor Imóveis. André, ele sempre faz essa Eu- pergunta, porque ele quer Imóveis, saber. sabia? Então, eu acho o seguinte, André. Por exemplo, o investidor imobiliário. Você tem aquele cara que tem 1 ou 2 imóveis alugados, vai, né, deixa lá, depois ele está vacante, ele vai procurar um novo inquilino e tal. E você tem aquele cara que vive daquilo. Então, o cara está sempre procurando imóveis, ele sabe de boas Sabe fazer, né? oportunidades, o mercado imobiliário desaba, ele vai lá e compra imóveis. Então, se eu fosse um investidor imobiliário, eu seria mais desse segundo perfil. Mais ativo, né? Cara mais Eu ativo, também. exatamente. Porque, assim, imóvel. Talvez a minha experiência com imóvel seja muito ruim. Mas, de largada, você ter que deixar 6% de comissão para um corretor, para mim é inconcebível. Em qualquer E investimento. mesmo que você vá alugar o primeiro aluguel, Primeiro você fechou um aluguel. contrato de 12 meses. O primeiro aluguel é Um deficitário. 12A. É, É, exatamente. E exatamente. depois você ainda vai ter que pagar uma administração caso você não queira fazer a administração do imóvel, né? Você tem várias questões. O imóvel ele tá vacante, você tem que pagar Bancar o imóvel. condomínio, IPTU. O inquilino sai, você tem que fazer uma reforma. Muitas vezes ele não está de acordo com o que você. Então, assim, eu acho que a pessoa que se dedica, tudo bem. Mas aquele cara que quer ver isso como uma fonte de entendi o renda e perfil. está ocupado com outra coisa, Complicado. provavelmente ele vai ter dor de cabeça.